Sejam muito bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos relevantes e pessoas interessantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho aqui ao meu lado meu grande amigo Roberto. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e quero deixar um recado muito importante para todos vocês. Por favor, aproveite e já se inscreva na plataforma e curta esse vídeo. Isso é fundamental para que essa plataforma entenda que nós somos interessantes, somos relevantes e que esse conteúdo tem valor. Assim, vai entregar para mais pessoas que estarão aqui assistindo como você. Bem, dito isso, hoje nós temos a honra de receber um grande colega para conversarmos sobre refluxo e gastrite. O Dr. Lisandro Nader é médico formado pela Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutor em hepatologia, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E, além disso, atua na especialidade há mais de 15 anos. Seja bem-vindo, Dr. Lisandro. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Henrique. Para mim é uma satisfação, um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Então agradeço demais o convite e já parabenizo de antemão vocês por essa iniciativa de fazer um podcast que vai ajudar as pessoas a discernir alguns assuntos importantes e no caso hoje a gente pode conversar sobre doença do refluxo, sobre gastrite. Espero poder ser útil um pouco para todos que estamos assistindo. Excelente. Muito bom, Lisandro. Estamos muito contentes com a tua presença aqui conosco. Inicialmente vamos agradecer também os nossos patrocinadores, o Laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Laboratório Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Além do Roger Pérez, também temos a confiança da Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, o modelo Marco de Atendimento, que coloca o cliente em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Gostaríamos de agradecer também o nosso outro patrocinador, Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Contatos pelo telefone 999-830444. E a partir de hoje temos um novo parceiro chegando ao Fala Meu Doutor, que é a Up Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. Eles são especialistas em vendas e locações. E a Up possui 2 unidades no centro e uma loja muito bonita aqui no Parque Una, aqui no prédio Una Makers. Portanto, entre em contato através do 53 3307 0251 ou acesse uprealiza.com.br. Muito bem, pessoal. Aqui nós estamos fazendo o papel de vocês. Nós não estamos como médicos, mas nós estamos aqui procurando fazer as perguntas que os pacientes, que o público em geral gostaria de fazer aos especialistas. Dito isto, vamos dar início ao nosso podcast Fala Meu Doutor. Doutor Lisandro, nos explique um pouco do que trata a especialidade de gastroenterologia. Bom, a gastroenterologia é uma especialidade que estuda doenças que acometem desde a boca até o ânus, passando pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, que é o intestino fino, o intestino grosso, que é o cólon, e também os seus órgãos acessórios adjacentes, as glândulas, o fígado, a vesícula biliar. Então, todas essas doenças, essas patologias que podem acometer qualquer um desses órgãos, é o que a gastroenterologia se propõe a estudar. Lisandro, falando em esôfago e estômago, que serão temas dos nossos assuntos de hoje, conte para o pessoal como funcionam esses órgãos, como se conecta da boca ao estômago, como é que vai essa parte? Então, Roberto, o esôfago é um órgão tubular, né, que conecta a boca até o estômago. Ele tem basicamente a função de transmitir o bolo alimentar, a saliva, né, um órgão de condução da boca até o estômago. O estômago é responsável pelo processo inicial de digestão dos alimentos. Então, falando basicamente para as pessoas, é isso que se propõe o esôfago e o estômago. Excelente. Perfeito, Lisandro. Nos conta o refluxo. O que é essa doença, o refluxo gastroesofágico? Então, a doença do refluxo gastroesofágico é aquela condição na qual o refluxo
né, do conteúdo do estômago retorna até o esôfago, acarretando sintomas ou complicações. Então, é uma doença que vem em crescimento, porque tem muita relação com sobrepeso, com obesidade, e a gente sabe que hoje as pessoas, principalmente no mundo ocidental, estão mais acima do peso, então tem relação com isso também. É uma doença que é muito prevalente, e a incidência, quer dizer, o número de casos novos vem aumentando. A gente tem uma estimativa de 20% da população, e não é pouco, estar afetada pela doença do refluxo. É uma doença que acarreta um prejuízo significativo na qualidade de vida das pessoas, desde que não tratada adequadamente. É uma doença que gera um impacto econômico muito relevante. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, os gastos anuais com doença do refluxo giram em torno de 9 bilhões de dólares, sendo que 60% em média deste valor são decorrentes do uso de medicações antissecretoras, que são as medicações utilizadas. Então vejam que é uma doença muito prevalente, né, e muito importante da gente conhecer e tratar adequadamente. E muitas vezes subestimada. Né? Exato. Lisandro, assim, vai ter vários telespectadores que vão estar nos assistindo, que sentem aquela queimação aqui atrás do peito, aquele gosto amargo na boca. Nos fala quais são, se esses são sintomas do refluxo e que outros sintomas as pessoas apresentam. Perfeito, Henrique. Os sintomas típicos, ditos típicos da doença do refluxo ou esofágicos, são a pirose, que é aquela queimação reto-external atrás do peito, que vai da boca do estômago até a base da língua. Então, sintoma típico, pirose, queimação reto-external, e regurgitação, que é justamente esse retorno do alimento até a boca, aquele gosto ruim, mas não chega necessariamente a ter o vômito. Então, os sintomas típicos são pirose e regurgitação. Também existem os chamados sintomas atípicos dessa doença, ou extraesofágicos, que os principais são a dor torácica, de origem não cardíaca. Então é importante, sempre que uma pessoa tem dor no peito, dor torácica, é importante, claro, afastar que ela não tenha nenhuma doença do coração, porque a doença do coração, eu costumo dizer que é o que mata, né? Claro. E não sendo doença cardíaca, a gente tem que pensar necessariamente num diagnóstico diferencial de doença do refluxo. Então, dor torácica não cardíaca, manifestações otorrinolaringológicas. Quais são essas? Pigarro, rouquidão, alteração na voz, disfonia, são sintomas que podem estar relacionados ao refluxo. Uhum. Outras manifestações extraesofágicas, por exemplo, tosse. A tosse crônica é uma manifestação que pode ser extraesofágica do refluxo. E um percentual menor, por exemplo, desgaste do esmalte dentário, às vezes pode ter relação com doença do refluxo. E qual a causa do refluxo? Tem associação genética? Então, é multifatorial, né? Não existe uma causa específica para a doença do refluxo. Ela tem relação com questões alimentares, né, que desencadeiam o refluxo, tem relação se a pessoa, por exemplo, tem hérnia ou não, facilita o refluxo. Se a pessoa tem sobrepeso ou está obesa, facilita o refluxo. Então, são situações, hábitos de vida podem piorar o refluxo. Então, não existe uma causa única. Existem situações onde o refluxo aparece. Uma associação. Uma associação, exatamente. E esse refluxo, ele costuma ser diário ou tem pessoas que têm esporádico? Como é que é a frequência que as pessoas reclamam do refluxo? Então, Henrique, o refluxo, ele é fisiológico. Todos nós temos um refluxo normal, fisiológico, que não necessariamente nos traz problema. Quando o refluxo se torna patológico, ou seja, quando o tempo de exposição do ácido do estômago no esôfago ele é maior, ele é mais prolongado, nós temos evidência de doença do refluxo que pode se manifestar durante o dia ou durante a noite. Pode ser todos os dias, pode ser 2, 3 vezes na semana, isso depende de cada indivíduo. Um dado interessante aqui, só para comentar com vocês, há uns anos atrás, foi feito um estudo muito bonito, talvez um dos estudos mais bonitos em relação à doença do refluxo no Brasil, feito aqui em Pelotas, capitaneado pelo meu pai, professor Farid Nader.
Nosso querido Dr. Farid Nader, que é uma referência na gastroenterologia nacional. Me orgulho muito de citar isso, inclusive, porque foi feito um estudo de base populacional, onde se avaliou em Pelotas mais de 1.200 pessoas. Então, os entrevistadores batiam na casa das pessoas de forma aleatória, claro, isso foi uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisas da UFPEL, e onde se avaliava os sintomas, né? Principalmente sintomas de refluxo. Queria saber qual era a prevalência de pirose, de queimação, na população de Pelotas. E nós chegamos à conclusão que 18%, naquela época, 18%, e isso ainda é muito atual, dos pelotenses sofrem de pirose uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana. Então é um número que importante, muito importante, e a gente tem esse dado como um dado nacional. Assim, no Brasil se estima que em torno de 15% a 20% tem o refluxo. E vai ao encontro dos dados dos da Estados literatura Unidos, mundial também. Exatamente. E quais os riscos de ter esse refluxo, do contato do suco gástrico com o esôfago? Então, o suco gástrico, eu costumo dizer assim, o estômago ele está acostumado a viver num ambiente muito ácido, com um pH bem baixinho, 2,2. Então tem muito ácido no estômago, até para fazer o processo de digestão, que comentamos no início. Mas o esôfago não. O esôfago não gosta do ácido. O esôfago, quando o ácido sobe para o esôfago, ele queima, ele machuca, ele irrita e ele faz uma erosão. O que a gente vê na endoscopia, a esofagite erosiva, é justamente isso, quando o ácido bate na parede do esôfago e causa lesão. Tu me perguntaste dos riscos. Existem diversas apresentações da pessoa que tem refluxo. Tem pessoas que têm refluxo e têm esofagite leve, o tratamento é tem pessoas que têm refluxo e têm esofagite, a esofagite pode ser mais severa, o tratamento é outro. E tem pessoas que têm refluxo e não têm esofagite, mas elas têm refluxo, e o tratamento é outro. A resposta ao tratamento vai ser um pouco diferente em cada uma dessas situações, por isso que eu sempre insisto que é super importante que se faça o diagnóstico correto da doença do refluxo. Porque senão, o que acontece muitas vezes? As pessoas têm algum sintoma desse que falamos, não procura auxílio médico, vai na farmácia e o que se faz? Toma aqui um remedinho para o teu estômago, e ela segue usando de forma muitas vezes inadequada, e às vezes a gente, não fazendo o diagnóstico correto, aquele remédio que ela está usando, muitas vezes a gente só vai ter o malefício do remédio e não o benefício. A partir de que momento o paciente, a pessoa que está nos assistindo, tem que se preocupar? Estou sentindo essa queimação, essa pirose, a partir de que momento que ele deve procurar o médico, daqui a pouco fazer uma endoscopia? Como é que funciona isso? Então, eu sugiro que se procure o médico com qualquer tipo desses sintomas. O médico vai avaliar a necessidade de um exame complementar. Certo. Então, existe espaço hoje na literatura para que se faça o chamado teste terapêutico, ou seja, a pessoa que tem menos de 40 anos, que não tem nenhuma doença, né, que saiba, e que tem um sintoma esporádico, eventualmente ela pode se beneficiar do tratamento sem outros exames, porque ela não tem nenhum risco adicional. O perfil epidemiológico dela é favorável. Exatamente. Agora, tem mais de 40, 45 anos e tem sintoma típico ou atípico, como conversamos, necessariamente há que se fazer uma investigação adicional. O primeiro exame, porque o diagnóstico do refluxo ele é feito através, não existe um padrão ouro, né? Existem combinações de métodos. A clínica é muito importante, né? A anamnese é muito importante, mas a endoscopia e os estudos de monitoramento de refluxo, por exemplo, a pH-metria ou a pH-impedância, são muito importantes também para quantificar esse refluxo. Então, 40, 45 anos ou mais, tem sintoma de refluxo, precisa avaliar, precisa fazer uma endoscopia digestiva como primeiro exame. Por que a endoscopia? Porque a endoscopia vai nos avaliar a mucosa, vai nos mostrar se a mucosa daquele paciente com sintoma tem lesão ou não, tem esofagite ou não tem esofagite. Sim. Lisandro, explica para o pessoal que está nos escutando o que é endoscopia digestiva, como é que ela é feita? A endoscopia digestiva é um exame muito simples, muito seguro. No Brasil nós temos uma facilidade ampla de acesso, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que a endoscopia é um método que existe uma dificuldade de acesso.
O paciente precisa fazer um jejum, né? Ele é sedado na hora do exame, ou seja, ele não sente nada, e a gente introduz uma sonda super flexível, fininha, que vai avaliar, que tem uma câmerazinha na ponta, que vai avaliar desde a boca até o esôfago, o estômago, e a saída do estômago, a primeira parte do intestino delgado, que a gente chama de duodeno. É feita uma filmagem desse estômago. Uma filmagem, né? E se precisa, eventualmente nós coletamos biópsias das áreas desses órgãos que estão sendo avaliados. Falando em biópsias e falando em refluxo, sempre vem uma pergunta de alguns pacientes: doutor, o que veio aqui? Eu não entendi. Esôfago de Barrett. O que seria isso? Certo. O esôfago de Barrett, ele vem a ser uma complicação da doença do refluxo. Então, é um paciente que já tem doença do refluxo por muitos anos, normalmente tabagistas, homens com mais de 50 anos, refluxo de longa data, que tem alteração na endoscopia muito sugestiva, né? Tem alterações muito sugestivas de Barrett, e que a biópsia mostra um termo mais técnico, mas metaplasia intestinal com células caliciformes. Isso é um indicativo de que tenha esôfago de Barrett, e que a pessoa precisa estar atenta, porque o Barrett é como se fosse assim, aquela mucosa do esôfago, aquele epitélio, ele está tentando se defender da agressão ao ácido, e ela se modifica, ela tenta se proteger se modificando. E aí Barrett deu esse nome ao epitélio de Barrett, que em algumas situações, felizmente no Brasil são raras, elas podem evoluir até para o câncer de esôfago. Então é preciso que se faça o diagnóstico correto e o tratamento e o segmento adequados. Excelente. E tem algum tipo de alimento que aumenta o refluxo? Algum hábito que seja proibido? Sim, existem vários alimentos que pioram o refluxo, né? Por exemplo, doce, chocolate, frutas cítricas, refrigerante, gaseificados, gordura, condimentados, são álcool, né? Então são situações que a gente deve evitar. A pessoa que tem refluxo deve evitar esse tipo de alimentos. Uma situação muito importante é o cigarro, né? O cigarro, são evidências claras que a pessoa que tem refluxo não deve fumar, não só para outros benefícios da saúde não fumar, mas aqui para o refluxo também é muito importante, porque o cigarro, a nicotina e as substâncias do cigarro, elas atacam diretamente, reduzem o mecanismo de clareamento gástrico. Quando a gente tem a saliva, os métodos de clareamento são protetores do esôfago, estão protegendo aquele esôfago. O cigarro, ele consegue destruir isso, e o ácido fica mais livre para fazer os malefícios. Um outro hábito recorrente na nossa região é o mate, o chimarrão. Como é que entra nessa situação o chimarrão? O chimarrão, ele não deve ser consumido com uma temperatura da água muito quente. Então a gente recomenda que a temperatura seja em torno de 60, 70 graus, né? Não é tanto o mate em si, até puxando um pouquinho, porque nós somos bairristas, né? Mas a temperatura da água não deve ser tão alta, né? Claro que o mate tem a cafeína, né? Tem os estimulantes que acabam piorando um pouquinho o refluxo, a gastrite e tal, mas assim, nós temos que ter sempre bom senso. Eu costumo dizer isso para os pacientes. Gosto muito de chimarrão, então eu não vou comer o doce, eu não vou tomar café, eu vou evitar o álcool para poder ficar com aquele hábito que eu gosto, que é o chimarrão. Então a gente tem que ter equilíbrio, né? Porque senão... E aí já comentamos um outro tópico onde o Henrique só me olha porque meu problema é o café. Exato. Como funciona para quem tem refluxo? Tem que cortar total ou a gente pode deixar um limite de café por dia, Lisandro? Como é que é isso? Eu acho que dá para negociar, hein? Dá para negociar. É aquilo que eu disse, assim, não existe um número mágico, né? Mas a gente sabe que o café piora o refluxo, que o café piora a gastrite, então a gente tem que limitar, eventualmente, dependendo da situação, porque assim, o refluxo, ele é muito individual, cada pessoa reage tem um tipo de refluxo, tem um tipo de esofagite de refluxo, tem um tipo de sintomatologia, tem um tipo de tratamento, então é muito individualizado isso, né? Dá para manter o uso do café e fazer outras medidas terapêuticas?
Acho que sim, porque hoje nós temos medicações muito potentes que nos ajudam muito, mas a gente tem que ter parcimônia e equilíbrio. E qual a orientação de consumo de bebidas junto com comida? Tipo no almoço, tomar líquidos junto com a comida, para quem tem refluxo, deve evitar, pode A gente associar? costuma orientar assim que não deva ser feita uma refeição copiosa, ou seja, grandes volumes de uma vez só. Então a gente deve fracionar a refeição, comer pouco, seguido, devagarinho, né? E o líquido ser após a ingestão da comida. Então deixa para tomar o líquido ao final da refeição, para não ficar um volume muito grande e esse volume acaba facilitando, vamos dizer assim, o refluxo. Lisandro, e a questão do horário ao deitar, o tempo da refeição e o horário de deitar? E outra pergunta, ainda está valendo aquela história de elevar o pé da cama, levar a cabeceira, desculpa, elevar a cabeceira da cama? Boa, Henrique. Então, assim, é muito difícil fazer estudo, que a gente encontre estudos de boa qualidade avaliando essas medidas comportamentais. É muito difícil. Mas, inclusive, o nosso consenso brasileiro, teve o 4º consenso brasileiro da doença do refluxo, foi publicado agora, este ano, alguns meses atrás. Ele tem uma tabela lá que ele recomenda algumas situações como essa que tu falaste. Ele recomenda que as refeições devam ser fracionadas, que a gente não deve comer muito, pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar, que a gente deva elevar 15 centímetros a cabeceira da cama, que não deve-se, o hábito do cigarro deve ser, esse sim, proibitivo. Então, assim, comer menos de noite parece que ajuda quem tem refluxo. Evitar o álcool ajuda quem tem refluxo. Evitar o doce, o café, o chimarrão ajuda quem tem refluxo. Conversamos sobre coisas para evitar, mas Certo. agora o que nós podemos fazer para melhorar em quem já tem refluxo? Perfeito. Então, indo nessa linha ainda de medidas comportamentais, primeiro uma avaliação nutricional, né? É super importante que a dieta esteja ok. Então, nós vamos evitar esses alimentos, mas nós vamos comer mais fibra, mais fruta, verduras. Nós vamos cuidar o peso, é muito importante. Não pode engordar. Quem tem refluxo tem que cuidar o peso, né? A gente sabe que é fator de risco, né? Então, e existem inúmeros medicamentos, né, que a gente usa, medicamentos super potentes e que nos ajudam muito no tratamento do refluxo. Eles são medicamentos que inibem a produção do ácido no estômago, porque o refluxo vem de um ácido que sobe do estômago para o esôfago. Então, nós precisamos deixar aquele ambiente do estômago menos ácido. Então, os remédios vêm a nos ajudar. Os famosos prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol, magnésio, vem para reduzir o ácido. Hoje em dia tem um mais potente que é a vonoprazana, que não é bem um bloqueador da bomba, age num mecanismo de competição de canais de potássio, tem uma inibição ácida mais potente, que nos ajuda muito, especialmente naqueles casos de esofagite mais severa, quando a gente faz endoscopia e o indivíduo tem esofagite grau C ou grau D, que é uma classificação específica que a gente usa na endoscopia, na avaliação desses pacientes. E aquele omeprazol mais antigo, ele ainda está valendo? Ou as novas moléculas, realmente elas têm uma vantagem muito grande? Então, o que não vale é manipular remédio. O que não vale é o similar, é o genérico do omeprazol. Esse não funciona, né? Então, remédio tem que ser, remédio para refluxo, que nós estamos falando aqui especificamente, tem que ser remédio de qualidade. Pode ser omeprazol? Pode. Se ele for de qualidade, de marca boa, pode usar, não tem problema. Tem estudos que nos corroboram isso, né? nos validam isso. Mas nós não podemos usar medicamento que não seja de boa qualidade. E esse tratamento é para a vida toda? Tem a chance de parar em algum momento? Então, até um tempo atrás se acreditava que quem tem refluxo é uma doença crônica, né? É que nem hipertensão, é que nem diabetes, é doença crônica para o resto da vida. Até um tempo atrás se achava que os remédios deveriam ser usados para o resto da vida. Hoje a gente já sabe que, dependendo do refluxo, ele pode ser utilizado sob demanda. Ou seja, eu tenho um refluxo leve, eu estou controlado, com um estilo de vida ok, a minha alimentação melhorou, eu perdi peso, eu consigo deixar o remédio de lado.
e eu vou usar em períodos de crise. Isso pode ser feito, isso está validado. E aquele hábito que os pacientes têm de vão usar um medicamento só quando tem azia. Doutor, eu uso omeprazol, mas só quando eu tô me sentindo meio ruim. Isso funciona? Tem que usar todos os dias? Então, primeiro, quando o paciente tem sintoma, alguma coisa tá diferente, ele tem que procurar ajuda. Pode ser usado os antiácidos, né? Eu costumo dizer que eles são bombeiros de plantão, né? Eles vão lá e apagam o incêndio. Eles resolvem na hora aquele problema. Eles não resolvem a longo prazo. Então, os antiácidos, ou tomar um golinho de água gelada, um pouquinho de leite bem gelado, ajuda na hora que a pessoa está com aquela azia na madrugada, acordou com sintoma. Mas não resolve o problema. Esse problema tem que ser identificado para ser tratado, para que ele não tenha de novo esses sintomas de vez em quando. Para manter o acompanhamento e o tratamento. Exato. Excelente. Lisandro, antigamente se operava muitos pacientes por causa de refluxo, hoje em dia já se opera menos. Como é que está esse cenário de tratamento cirúrgico versus tratamento medicamentoso? Os cirurgiões, eles não podem estar me ouvindo, né? Vamos brigar contigo. São grandes discussões. Mas cada vez menos tem espaço para cirurgia anti-refluxo, né? Existem as indicações, que são algumas indicações claras, né? São poucas, mas existem. Mas o refluxo hoje se controla muito bem com medicação, como a gente comentou, mudança de estilo de vida e com remédio, né? Então, e uma coisa importante para quem está nos acompanhando e que tenha refluxo e que alguém disse tem que operar. Se realmente tiver que operar, faça uma avaliação pré-operatória super adequada. Porque nós ainda, parece mentira, mas nós ainda observamos pacientes que são submetidos à cirurgia anti-refluxo sem uma adequada avaliação do esôfago, por exemplo, pré-operatório. Então, obrigatoriamente, o paciente tem que ter uma endoscopia digestiva, tem que ter uma manometria do esôfago, que vai avaliar a pressão do esôfago e o peristaltismo, porque senão aquilo que poderia ser a solução, que é a cirurgia, acaba sendo um problemão para o resto da vida do paciente. Sim, são cirurgias grandes com consequências. Exatamente. Que forçam o paciente a ter novos hábitos. Né? E que às vezes ele vai tentar resolver um problema e acaba criando outro. Com certeza. Né? Lisandro, esse paciente que tem o refluxo, ele tem uma indicação de fazer endoscopia seriadas? Há quanto tempo ele deve fazer? E se na população em geral, mesmo aquela pessoa que está nos escutando, ele não tem refluxo, não tem queixa nenhuma digestiva alta, existe alguma idade a partir da qual essa pessoa tenha que fazer alguma endoscopia? Henrique, não existe hoje em dia uma diretriz que nos diga que, a partir dos 40 anos, 45 anos, 50 anos, tem que se fazer uma endoscopia digestiva para quem não tem sintoma nenhum. Diferente do intestino grosso, do cólon, né? Que a colonoscopia, e aqui estou na frente de um expert, de um coloproctologista, né, Rovato? Exatamente. A colonoscopia ela está indicada para todas as pessoas que tenham 45 anos ou mais, independentemente de ter sintoma ou não. Certo? Perfeito. Porque ali a gente vai identificar se tem alguma lesão precursora de câncer, um pólipo, vai retirar e está resolvido, está prevenido. No estômago, ainda não saiu nenhuma diretriz nesse sentido, mas é prudente que as pessoas, depois de 40, 45 anos de idade, realizem seus check-ups. E quem tem refluxo definido, diagnosticado, vai precisar fazer um acompanhamento. Como é que é feito isso? Não é uma receita de bolo. Por exemplo, quem fez uma endoscopia digestiva e evidenciou uma esofagite severa, tá? Uma esofagite grau C ou D, ou um esôfago de Barrett. Esse paciente tem que imediatamente iniciar com supressão ácida, com remédio, 8, 12 semanas. Repete a endoscopia para ver se resolveu. Depois disso, se está ok, se melhorou, essa endoscopia passa a ser 6 meses, anual, mas não precisa ficar fazendo toda hora. É só no início para ver se o tratamento está bem conduzido, se funcionou. Né? Mas não existe indicação de fazer endoscopia de 6 em 6 meses para quem tem refluxo. Nós precisamos deixar isso bem claro. Mas tendo sintomas, provavelmente já tem alguma indicação. A gente tem que avaliar o grau da esofagite, a quantidade o sintoma desse paciente, e aí sim. E o tempo de sintomas, né? Muito frequente as pessoas passarem uma vida inteira sofrendo até ter coragem de procurar. Exato. Como é que é isso no consultório? Isso é muito comum. As pessoas que
tomam um chazinho caseiro, né? Que tomam um antiácido, que vão tomando uma pastilha que vai deixando aquele sintoma mais ameno e vai levando, vai empurrando com a barriga. E não muda hábitos, né? Então, é muito comum chegar pacientes no consultório com essa história. Então, esse paciente precisa necessariamente de uma avaliação endoscópica. Por quê? Porque o tempo de sintoma também passa a ser fator de risco para um refluxo mais acentuado ou mesmo para um esôfago de Barrett, como eu estava comentando, né? E ainda usam a desculpa da família para não procurar ajuda. Diz, não, lá em casa todo mundo tem refluxo. Então, acaba tendo uma identificação cultural E é importante, né, Robaldo? De novo, os tratamentos são individualizados porque cada pessoa tem o seu diagnóstico independente, assim, individual. O tratamento é à la carte, né? Não, o que vale para um não necessariamente vale para outro. E para aquelas pessoas que tiveram refluxo na infância, nós sabemos que muitas crianças têm um refluxo temporário. Essas pessoas têm um maior risco de ter refluxo quando adultos? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Tem pessoas que resolvem o refluxo ali e depois não... Vida que e é importante saber se era refluxo mesmo, né? Exatamente. Lá na infância. Mas existem situações que na vida adulta fica ok. E aí vem os pacientes pós-bariátrica. Esses pacientes cada vez mais frequentes na nossa comunidade, eles têm uma chance maior de refluxo após a cirurgia com a redução do volume gástrico? Eles melhoram do refluxo, né? Eles melhoram do refluxo porque perde peso. Sim. Né? Então, que é uma das grandes vantagens da cirurgia bariátrica é justamente essa, é melhorar, a pessoa perde peso, o perfil metabólico todo melhora e o refluxo entra nessa. Então, há uma melhora no refluxo pós-cirurgia bariátrica. E falando em perda ponderal, em emagrecimento, nós sempre orientamos no consultório os pacientes a fazerem atividade física, exercício, e eu já ouvi de alguns pacientes, não dá para fazer exercício porque piora o meu refluxo. Isso é desculpa ou realmente acontece? Isso é uma grande desculpa, né? Nós precisamos estimular que realmente... Atividade física é importante. Atividade física é extremamente importante, né? Nós precisamos fazer, a Organização Mundial da Saúde recomenda 150, 200 minutos de atividade física por semana, né? Isso é difícil de fazer, mas é preciso que seja feito, né? Hoje em dia, a atividade física é absolutamente essencial. Excelente. Lisandro, vamos seguir no tema que tem tudo a ver com refluxo, né? O que é a gastrite? A gastrite, ela é um processo inflamatório da mucosa do estômago. Então, as células do estômago, a mucosa do estômago fica inflamada e a gente chama isso de gastrite, um processo inflamatório. E a gastrite, ela pode ser identificada através da endoscopia, que a gente olha para o estômago e diz esse estômago tem gastrite, ele está mais vermelho, ele tem alguma erosão, ele tem alguma alteração sugestiva, mas o padrão ouro para dizer que a pessoa tem gastrite é a biópsia, é o histopatológico, é quando o patologista olha no microscópio e diz, olha, aqui tem gastrite. Porque é muito comum as pessoas se rotularem como tendo gastrite e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes o paciente tem refluxo e diz que tem gastrite. Certo. Muitas vezes o paciente tem diarreia e diz que tem gastrite. O que é gastrite? Então é importante isso. O que é gastrite para o senhor? É quando eu tenho cólica e me dá diarreia. Não tem nada a ver com gastrite. Né? A gastrite pode ser aguda, por exemplo, o indivíduo usou uma quantidade excessiva de álcool e teve uma gastrite aguda, ou ele tomou medicamentos e causaram um processo inflamatório agudo, ou na maioria das vezes a gastrite ela é crônica. Ela é crônica. E não necessariamente a gastrite crônica causa sintomas. Isso é muito importante que seja identificado. E qual a causa da gastrite? Também é multifatorial. Né? Também é multifatorial. Que serve para o refluxo? Né? Muito parecido. Né? Mas o uso de anti-inflamatórios, né? O cigarro, o álcool, são causadores de gastrite. Né? A gente tem hoje não, há alguns anos, a descoberta de uma bactéria, que foi o Helicobacter pylori, que inclusive a descoberta dessa bactéria modificou por completo a história natural de algumas doenças. Então, depois da descoberta do Helicobacter pylori, que é uma causa
muito marcada, talvez uma das principais de gastrite, porque quem tem Helicobacter pylori, 100% das vezes tem gastrite. Se vai ter sintoma ou não por isso é outra conversa, mas que quem tem Helicobacter tem gastrite é fato. Fazendo a biópsia vai ter gastrite. Fazendo a biópsia tendo Helicobacter tem gastrite. Vai ter gastrite. Né? Mas isso é interessante porque a história do Helicobacter pylori, né? Há uns anos atrás se identificava que podia ter algum micro-organismo na mucosa do estômago. E alguns pesquisadores da época, isso eu estou falando lá, 1950, achavam que aquele micro-organismo podia ter relação com gastrite ou mesmo com úlcera. Mas aí veio um pesquisador, na época, Ed Palmer, em 1954, que observou mais de 1000 estômagos e disse, não tem nada que ver, isso aqui não tem a ver com micro-organismo nenhum. E como ele era muito conceituado na época no mundo acadêmico, no meio acadêmico, se deixou de lado essa busca de um micro-organismo que causa gastrite, né? E uns anos depois, lá por 1970, então 20 anos depois disso quase, voltou a se pesquisar até que um patologista e um colega, na época, australianos, em 1982, descobriram um micro-organismo que depois veio a ser chamado de Campylobacter pylori e depois, mais tarde, pelo seu formato helicoidal, deu-se o nome de Helicobacter pylori. Eles descobriram esse micro-organismo e que ele tinha relação direta com gastrite e com úlcera. E aí modificou completamente o tratamento da úlcera, por exemplo, né? Que antigamente só se dava um tipo de remédio, dizia que a úlcera era só uma doença ácido relacionada, então se usava antiácido. Sim. A partir da descoberta do Helicobacter, a úlcera passou a ser uma doença ácido e infecciosa. Então, hoje em dia, para se tratar a úlcera gástrica, ou úlcera duodenal, temos que eliminar o Helicobacter pylori. Né? Então, e essa descoberta foi tão importante que em 2005, esses 2 médicos australianos receberam o Prêmio Nobel da Medicina. Porque eles modificaram a história natural. Sim. E essa bactéria já vem conosco? Como adquirimos? Onde ela existe? Essa bactéria, ela é adquirida através de água e alimentos contaminados. Né? Normalmente, em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, tem, de novo, eu com as pesquisas, né? Teve uma pesquisa super interessante aqui em Pelotas, capitaneada pela professora Iná Santos, também do Centro de Pesquisas da UFPEL, há uns anos atrás, que identificou uma prevalência de 64% de Helicobacter pylori na população em Pelotas, que é mais ou menos a população mundial, 50%, 60%. É bastante, né? Bastante. Então, mais da metade das pessoas tem Helicobacter. Que vem disso, vem da água e alimentos contaminados, e geralmente a contaminação é na infância ou na adolescência. Dificilmente a gente se contamina na fase adulta. E a pessoa pode ter essa bactéria e não desenvolver a gastrite. Não, ela desenvolve a gastrite, mas ela pode não desenvolver o sintoma ou a complicação. Ela não precisa necessariamente desenvolver úlcera ou, às vezes, até câncer de estômago. É uma bactéria relacionada a câncer de estômago. Isso que eu ia te perguntar. Por muito tempo se associou diretamente a... Isso. O Helicobacter pylori, ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um carcinógeno do tipo 1. Gerador, uma causa para a evolução para o câncer. Exatamente, desde 1994. Então, pessoas que têm histórico na família de câncer de estômago necessariamente tem que investigar se tem Helicobacter pylori ou não. Porque se tem que fazer a prevenção. Elimina o Helicobacter com um kit de antibióticos e a gente consegue prevenir o câncer de estômago. Esse kit de antibióticos é pesado, né? Hoje em dia está mais simples. Mas ainda assim não, é uma quantidade grande de antibióticos necessária. Hoje a gente trata por 14 dias, né? O esquema de primeira linha é com um inibidor de bomba de prótons, amoxicilina, claritromicina, por 14 dias, né? É um tratamento que não é muito fácil. Eu espero que num futuro próximo a gente consiga melhorar esse tratamento do ponto de vista de ficar mais simples de tomar. Na verdade, ele não está mais simples, ele está mais organizado. Né? Hoje em dia já tem os kits que facilitam o dia a dia do paciente. E com taxas de cura
muito elevadas, né? Muito elevadas. E quem já teve a bactéria, foi diagnosticado, tratou, eliminou, ele pode readquirir ao longo da vida? Ele pode, Roberto, ele pode, mas a taxa de reinfecção ela é baixa, gira em torno de 5%, né? Muito pouco. É muito pouco. Então, curou, a princípio, ok, a menos que se exponha de novo aqueles fatores, claro. né? As úlceras, elas continuam muito prevalentes na nossa população, ou esses tratamentos que têm sido feitos com as medicações mais modernas, a gente tem visto menos úlceras. Como é que está isso? A gente tem visto menos, né? A gente tem visto menos. Até um tempo atrás, existiam muitas úlceras complicadas, complicações de úlceras. Sangramento, perfuração, se operava muita úlcera até uns anos atrás. De um tempo para cá, essa incidência de complicação não tem se visto. E eu acho que por isso, porque as pessoas estão tendo mais acesso, né? Estão tendo mais o cuidado de se preocupar com a saúde, de buscar auxílio médico. Então, tratamentos, acho que isso realmente a gente tem visto menos úlceras. Mas sabe, Lisandro, eu sou cirurgião do pronto-socorro, já faz alguns anos que eu atuo nessa linha de frente, e realmente a incidência era bem menor de úlceras perfuradas. Sabe que nos últimos anos, claro, não foi feita uma pesquisa, mas dados do dia a dia conversando com colegas, toda semana no pronto-socorro nós operamos pelo menos 1 ou 2 pacientes com úlcera perfurada. É mesmo, né? Exatamente, justamente porque se tornou banal o tratamento da gastrite, as pessoas estão cada vez dando menos importância, estão se acostumando a conviver com os sintomas, né? Uhum. Tem muita coisa milagrosa na internet que as pessoas acabam sempre optando por isso. E na rede do SUS se consegue alguns medicamentos que vão irritando. Muitas vezes a gente vê pacientes com gastrite, com uma úlcera que chega ao ponto de perfurar, e eles estavam usando um medicamento analgésico que é um anti-inflamatório. Ibuprofeno é muito difundido na rede básica. Isso assim, são as duas principais causas de úlcera, são o Helicobacter pylori, né? E o uso de anti-inflamatório. Então, realmente, esse uso indiscriminado de anti-inflamatório deve ser... Os pacientes têm dor, usam o anti-inflamatório, tem alguma melhora da dor, só que chega um momento que é um círculo vicioso. Daqui a pouco os pacientes estão usando em doses excessivas e estão aumentando o fator de risco para a própria causa. Além dos anti-inflamatórios, quais outros medicamentos que as pessoas têm que ficar atentas para evitar principalmente anti-inflamatório, né? E quando existe a soma de anti-inflamatório com corticoide ou anti-inflamatório com antiagregante ou com anticoagulantes, né? Então, se eles se potencializam, se a gente não tiver uma proteção ácida eficiente, nós estamos colocando em risco aquela mucosa, né, gastroduodenal, do estômago e do duodeno. Estamos reduzindo os fatores de defesa, estamos aumentando os fatores agressores e colocando em risco para que se estabeleça ali um meio propício para o desenvolvimento de úlcera. E esses anti-inflamatórios muitas vezes estão mascarados naquele comprimidinho que é para dor muscular, o relaxante muscular. Tem que ter muito cuidado, né? E às vezes as pessoas, a gente faz uma anamnese e o que o senhor está usando de remédio? E eles não falam, porque aquilo faz parte de uma rotina que nem remédio para muitas vezes. Um comprimido de aspirina, um comprimido de anti-inflamatório, mesmo o omeprazol, o pantoprazol, às vezes as pessoas acabam esquecendo porque já está ficou corriqueiro. Exatamente. Né? Bom, e o diagnóstico, então, só para reforçar para o pessoal, quem está com esses sintomas, como é feito o diagnóstico da gastrite? O diagnóstico é feito através da endoscopia digestiva alta, né? Então, necessariamente há que se fazer um exame endoscópico para avaliação da mucosa do estômago e biópsia, né? Para que se faça o diagnóstico correto. O diagnóstico do Helicobacter pylori, ele é feito pela endoscopia, mas ele também pode ser feito por outros métodos, né? Que a gente tem menos disponível no nosso meio, mas existe um método do antígeno nas fezes, muito útil para as crianças, que a gente não submete para endoscopia de rotina, né? Uhum. Testes respiratórios, testes sorológicos, são menos disponíveis, mas são métodos para diagnóstico também do Helicobacter. Excelente. E sobre o tratamento? Para o resto da vida? Trata por um período? Como funciona? O tratamento da gastrite? Da gastrite. Então, é sob demanda também. A gente não tem... Nós temos que identificar a causa, né? Se a causa for
ambiental for pelo Helicobacter, elimina o Helicobacter. Se a causa for, por exemplo, autoimune, que é um outro tipo de gastrite, e isso é uma coisa importante, às vezes, nem toda gastrite é a mesma gastrite, de novo, né? Se a gastrite for de origem autoimune, não vai adiantar em nada a gente estar tomando remédios para proteger o estômago e esses prazóis que a gente falou. Pelo contrário, pode até piorar. Então, nós vamos fazer o diagnóstico correto, se a gastrite é autoimune, se a gastrite é ambiental, e aí sim definir o tratamento. Sim, perfeito, excelente. E falando sobre mudança de hábitos, alimentos, tem alguns alimentos que sejam proibitivos para quem tem gastrite? De novo é a questão do bom senso, né? Tem alguns alimentos que pioram a gastrite, né? Café, chimarrão, álcool, doce, gordura, né? Alimentos muito condimentados, enlatados, defumados, embutidos, industrializados. Esses são muito ruins. Mas, de novo, é a avaliação individual e o bom senso e o equilíbrio. E quem tem gastrite pode ter refluxo? São doenças concomitantes? São doenças que são diferentes, mas elas podem se associar, né? Os riscos são praticamente os mesmos, né? Então, eles precisam ser feita essa avaliação adequada. Nos últimos tempos tem se falado mais a respeito do risco do uso crônico do omeprazol. O que tu tens para nos dizer? Com certeza tem vários nos escutando que tomam omeprazol há vários anos, né? Pessoas que estão preocupadas, estou tomando omeprazol há 10, 15 anos. O que essa pessoa deve fazer? Essa é uma pergunta muito comum na nossa prática diária, né? Porque a imprensa veiculou isso fortemente nos últimos anos, né? Inclusive com alguns alertas muito potencializados que assustaram muito as pessoas. O que acontece? De fato, existiram alguns estudos que tentaram fazer essa associação, mas não há nenhum estudo robusto o suficiente para que a gente tenha que essa associação entre o uso crônico de omeprazol e alteração cognitiva, por exemplo, ela seja verdadeira. Muitas vezes, os estudos pegavam pessoas assim, usavam omeprazol e teve demência. Tá, mas eram pessoas mais velhas, eram pessoas que usavam remédios, outras medicações que tinham risco de ter demência, histórico familiar de demência, enfim. E aí, causa e efeito não foi realmente definido. O que a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo é: todo e qualquer remédio que vá ser utilizado, ele deve ser bem indicado. Não adianta... porque omeprazol e esses remédios, eles são muito facilmente consumidos no balcão da farmácia. E baratos. Né? Baratos, acessíveis, e eles não é para utilizar para qualquer situação. Então, tem que fazer o uso de uma maneira adequada. Tem alguns estudos um pouco mais robustos que associam o omeprazol com algumas, por exemplo, deficiência vitamínica. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que pacientes, principalmente os mais idosos ou pacientes imunocomprometidos, eles tenham monitorados a sua função renal, a sua vitamina D, a sua vitamina B12, magnésio, né? Porque esses remédios eles podem mexer com a absorção dessas vitaminas. Então, é importante isso. Mas não usar de forma indiscriminada. Acho que isso é importante. E algumas dúvidas que os pacientes têm. Esses remédios vão reduzir a acidez do estômago. Certo. Né? Então vão reduzir um pouco da barreira de proteção que existe. Perfeito. Isso deixa os pacientes mais expostos com risco de adquirir outras doenças? Pode ser que sim, né? Essa base fisiopatológica que tu comentas da redução da proteção ácida mexe, por exemplo, com toda a microbiota do intestino, por exemplo. Sim. Então, o uso crônico desses remédios pode mexer com a flora intestinal. Então, o paciente pode ter diarreia, pode ter alguma colite, né, pelo uso. Então, é importante realmente que a gente... que tenha um acompanhamento médico. um acompanhamento. É muito comum, por exemplo, o paciente foi para o hospital, internou no hospital e aí foi prescrito omeprazol. E ele foi por um outro motivo, ele está internado, ele teve alta e aquela prescrição ela persistiu. Vai sendo copiada. Vai sendo copiada.
e o paciente levou para casa, ele está usando omeprazol. Quando a gente vai olhar, fazer uma limpa da lista de remédios, o que está usando? Mas por que esse omeprazol aqui? Não tem sentido nenhum. Então a gente só está agregando o risco, agregando para efeitos. Sim. E a famosa gastrite nervosa, existe? Os sintomas digestivos, gastrointestinais, eles estão muito associados com os sintomas emocionais, né? Então, a gente costuma dizer, e hoje cada vez mais se estuda o neuroeixo, né? A neurogastroenterologia. Então, assim, existe uma via de mão dupla entre o sistema nervoso central e o sistema gastrointestinal. Então, é fato que os pacientes, quando estão mais ansiosos, quando estão mais com medo, com raiva, com algum sentimento mais aflorado, eles têm um sintoma digestivo, dor abdominal, náusea, vômito, constipação, diarreia. São sintomas que surgem nessas situações. O que cabe ao médico é investigar e saber se existe uma causa orgânica, física para isso ou não. Isso é de ordem emocional. Então, isso a gente tem que estar atento. Excelente. Lisandro, nós estamos nos encaminhando por fim, mas tem algumas coisas que eu ainda quero te aproveitar mais um pouco, aproveitar a tua presença. Não vou deixar tu embora sem me responder mais algumas coisas. Então, eu gostaria de te perguntar, existe alguma dose segura de álcool que o paciente possa ingerir ou isso é mito? Pergunta de milhões. Henrique, eu não gosto dessa resposta, mas depende. Por exemplo, nesse estudo que nós fizemos há uns anos atrás sobre refluxo, nós identificamos que até 30 gramas de etanol por dia era ok para quem tem refluxo. O que é 30 gramas de etanol? Isso, fala para o pessoal o que representa 30 gramas. É um cálculo que a gente faz, mas que dá, por exemplo, uma long neck, tá? Uma long neck, um pouquinho mais de uma long neck. Isso tá? diário? Diário, tá? Isso, em teoria, não teria problema. Só que aí nós entramos no contexto todo. Por exemplo, o paciente é obeso, tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, ele tem diabetes mellitus, hipertensão, síndrome metabólica, ele não pode usar álcool. Né? Então é zero a chance de... O que ele tem que usar de álcool, zero. O que ele pode é zero. O que ele pode é zero. Né? E essa long neck nunca vem acompanhada de uma saladinha. Geralmente exato, vem acompanhada. Né? E é como os pacientes me dizem, a dose do cardiologista eu já tomei, agora eu vou tomar a minha. Não pode, né? Lisandro, vamos mais um outro tópico, nós agora estamos no fim, mas vamos fazer uns tópicos curtos, mas eu preciso de algumas respostas ainda. Uma outra consulta que eu tenho certeza que tu tens muito frequente é o paciente que chega com esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Isso. Tá? Como é que é feita a avaliação dessa esteatose hepática? A partir de que momento eu fiz um ultrassom? Daqui a pouco eu fiz um ultrassom por qualquer outra razão. Daqui a pouco o Henrique pediu um ultrassom para ver o rim, mas apareceu no ultrassom de gordura no fígado. Quando é que eu tenho que me preocupar com isso? Então, a esteatose hepática, ela precisa ser medida, avaliada e hoje em dia até quantificada. Tem vários graus de esteatose hepática. Leve, moderado, severo. Nós conseguimos, através do ultrassom, quantificar essa gordura. Né? Então, para saber em linhas bem gerais assim, se essa gordura é uma gordura mais inflamatória ou se é uma gordura que causa alguma fibrose mais endurecida, se o fígado tem fibrose. Porque o risco maior da doença hepática é quando tem fibrose, quando aquele fígado está mais endurecido. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso no ultrassom, na elastografia, que é um exame mais específico para avaliar isso, nos exames de sangue, a gente vê nesse contexto, porque se a pessoa tem uma esteatose leve, que não tem outros fatores de risco, a gente, teoricamente, não se preocupa tanto. Mas já o paciente diabético, obeso, que tem uma esteatose com alteração de provas hepáticas e tem uma esteatose já com fibrose, bom, esse tem risco de evoluir para cirrose. E uma coisa muito importante para deixar para as pessoas, por que é importante a gente avaliar a esteatose e se preocupar com a esteatose? Porque ela hoje é um marcador de risco cardiovascular. Então, quem tem esteatose tem mais chance de ter algum evento cardiovascular. E como é que a gente cuida isso? Como é que a gente melhora isso? A gente melhora isso com a dieta e com a atividade física, baixando o peso. E existem medicamentos que estão sendo testados com esse fim específico para tratar a esteatose, mas o principal ainda é uma boa alimentação e uma atividade física rigorosa. E o suco detox da internet não funciona? Cuidado. Há que se ter muito cuidado com essas promessas milagrosas. Lisandro, foi um prazer te ter aqui. Tá? Jogar com o Messi sempre é mais fácil.
Tchê, diz para nós as tuas mídias, como é que os pacientes te encontram, né? Por favor, o espaço é teu. Eu que quero agradecer, né? Na realidade, a honra e a satisfação é toda minha de poder estar aqui e ter sido escolhido por vocês para dar essa conversa e bate-papo aqui. Essa conversa para mim realmente é uma honra. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Podem me encontrar aí no @LisandroNader no Instagram. E quem quiser agendar uma consulta, qual o telefone? 32 25 7833, General Osório 1184. Não gosto muito de falar de consultório em público, mas me acham com facilidade. Eu tenho que marcar minha endoscopia, já está na época de repetir. Eu já fiz endoscopia com o Lisandro. Eu já prometi para ele, mas ele teve uma lesão, foi operado. Eu acho que ele está inventando desculpa para fugir. Quem sabe. Lisandro, muito obrigado. Uma honra. A honra toda Henrique, minha. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse episódio vai ter uma audiência gigantesca. Então, pessoal, por hoje é isso. Aguardamos todos vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, com convidados interessantes, elegantes, como o Dr. Lisandro. Já aproveitem, nos sigam em todas as mídias. Nós estamos em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, X, apesar da briga do Alexandre de Moraes com Elon Musk, ainda tem o Twitter no Brasil, por enquanto. Também estamos nas plataformas de áudio, como o Deezer e o Spotify. E nossa principal plataforma é aqui no YouTube. Portanto, comentem, curtam, se inscrevam, deixem sua mensagem e aguardamos todos vocês terça que vem. Um grande abraço.